um versículo, irmão. Podemos falar um pouco sobre esse. O irmão está sugerindo sobre esse corpo glorioso que será o nosso corpo glorioso, que vai suceder no arrebatamento. Nós podemos ver um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nos ajuda. 1 Coríntios 15, além de muitos outros, né? Vamos ler. Versículo 50 ao 56. 6 versículos, tá bom. Por favor, o irmão que for ler. O irmão que for ler. 50 ao 56. 1 Coríntios, capítulo 15. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Obrigado. Aí ele está falando, nesses versículos, o mesmo que ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, é o mesmo assunto. Ele está falando do dia do arrebatamento. No nosso capítulo aqui, ele está falando, eis que vos digo o mistério. Né? E outra coisa, quando fala de mistério, né, na escritura, quando fala de mistério, não é mistério, mistério, o que será? Vamos procurar uma revelação. Não é isso. O mistério realmente é algo revelado, mas já é revelado. Não é algo que você vai ter que ficar, isso é um mistério, né? Então, agora, o que será que é isso, hein? É mistério. Porque eu já ouvi isso aí, por exemplo, né, perguntando alguma coisa, a pessoa fala, não, mas isso é mistério. Isso é um mistério. Como coisa que Deus deixou a gente no escuro, né? Deus não deixou a gente no escuro. Toda a escritura foi dada para a luz. E fomos trazidos à luz. Não vamos trazer para a escuridão. O cristão não é para ficar no meio de trevas e nem de escuridão. Ele foi trazido para a luz, para ter entendimento, né, revelação de Deus, e sem temor também. Ele não está mais em trevas, ele está na luz. Ele está na luz e em luz. Então, nesse capítulo aí que ele está falando, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 51, né? Falei 51, né? Desse momento glorioso. E ele fala aí do corpo. Ele está citando nós fisicamente. Ele fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Certo? Versículo 50, né? Ou seja, esse estado que você e nós estamos aqui, não é nesse estado que nós vamos para a glória. Nós iremos para a glória? Sim, salvos, né? Nós iremos? Sim, nós iremos.
Mas assim? Não, assim não. Por quê? Porque ele, né? Ele vai fazer o quê? Ele transformará. Vamos ler bem esse versículo aí, ó. Versículo 51, por favor, irmão. Primeiro. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse dormir é morrer. Ele está falando, nem todos morreremos, né? A palavra não existe para o cristão como morto, né? Não aplica mais essa palavra para o cristão morrer, e sim dormir. Então ele fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, sempre vai existir pessoas nesse mundo vivas que serão arrebatadas. Porque eu posso dizer por mim, se o senhor demorar um pouco mais, por graça, né? Assim, graça não. Por misericórdia, ele esperar mais uns anos, aí vamos ver que ele espere mais uns 50 anos para vir. Para querendo que muitos se salvem diante dessa longanimidade aí. O que vai acontecer aí? Eu vou bater com as 10, né? Vamos dizer assim. Eu vou morrer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Mas sempre existirão aqueles que vão dormir e aqueles que estarão acordados. Estão aqui, estão vivos aqui, como esse corpo. Só que nesse dia aí, versículo 52, irmão, lê outra vez, por favor. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Certo. Os mortos, agora ele está falando do estado do crente que morreu, e nós, os vivos que ficarmos, né? Duas classes de pessoas, os vivos e os mortos. Só que ele diz aí que nós seremos transformados, diz aí, ó. Transformados seremos todos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quem todos? Todos nós, os cristãos. Os vivos e os que morreram também, os que dormiram. Por quê? Porque ele vai ressuscitar no dia do Senhor, no que o Senhor vier, no arrebatamento, ele virá e ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo, né? Os crentes, nossos irmãos, estão morrendo aí, desde a época de Paulo, né? Que Paulo faz parte deles também, que deixaram seu corpo, né? Saíram do seu tabernáculo, deixaram-se nessa vida, serão ressuscitados e nós, os vivos, seremos transformados. Por quê? Olha que interessante, irmão. Ó. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mas que coisa é essa? Paulo tá falando de duas qualidades de pessoas? Será que existem duas qualidades de corpo? Ele fala aí nesse versículo, ele fala o corpo que é corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. E o corpo que é mortal tem que se revestir da imortalidade. O que é isso? Por que essa divisão? Porque ele está falando justamente isso aí que nós estamos falando agora. Os que morreram é os que viram a corrupção. A pessoa morre e ele vê corrupção. O corpo ele vai ele sofre corrupção, ele vai desmanchando, né? Ele vai virar pó. Ele vira pó outra vez. Então, isso aí o que é? Isso é corrupção. Fala dos mortos. E dos vivos, ele não chama de corpo corruptível. Ele chama corpo mortal, porque nós estamos sujeitos à morte ainda.
Então, convém que esse corpo corruptível, que já foi para o pó, esse mesmo corpo ele vai se revestir da incorruptibilidade. É o poder de Deus trazer dos mortos todos aqueles que ele quiser. Ele traz dos mortos quem ele quiser. E ele vai fazer isso com os santos do tempo da igreja e os santos do Velho Testamento também. Nesse dia do arrebatamento, ele vai chamar eles dos mortos, e eles virão, serão ressuscitados dos mortos. E nós, os vivos, estamos aqui, nesse corpo mortal. O que é o corpo mortal? Sujeito à morte, mas você está vivo. Então, convém que o mortal se revista da imortalidade. Então, ele está falando dessas duas classes, não de pessoas, né, vamos dizer, mas de condição. Um está vivo e o outro está morto. Então, o que é mortal, que está vivo ainda, ele vai ser revestido do quê? Da imortalidade. E aquele que morreu, que sofreu a corrupção, que viu a corrupção, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Tá? Então, isso é físico. Nós estamos falando de físico. Tá? O assunto aí é físico, não é de alma. Tá? Não é a alma. Não é a alma da pessoa. Não sou eu, ou eu, meu eu. Né? Se o senhor quiser que eu morra aqui ainda nesse mundo, quem vai morrer é o meu corpo, não sou eu. Eu nunca mais vou ver a morte, não sei nem o que é isso. Graças a Deus, não sei nem o que é isso. O meu corpo, sim, se o senhor não vier, ele vai sofrer a degradação, né, física e vai morrer. Não tem como, né? Não tem cura. Desculpa eu falar. Assim, com licença, não tem cura para isso. Para você não morrer. Não existe. O pessoal, ninguém quer morrer, né? O pessoal do mundo ele se rala para tentar, para ver se acha a fonte da vida. É a fonte da vida? A fonte da vida é Cristo. O Senhor Jesus é a fonte da vida. Você quer saber o que é viver eternamente? É em Jesus que você vai encontrar isso. Fora disso, não tem, porque o homem está aqui, ó. Nós estamos, como eu falei, nós estamos, figuradamente, no assunto anterior, nós estamos no deserto. Né? Nós fomos, o cristão, ele está salvo, mas ele está onde? Ele está no deserto, esse tabernáculo imóvel ainda. Ele está sujeito a se desfazer. Mas nós temos, da parte de Deus, um eterno. Mas é o mesmo, isso quer dizer, deixar bem claro, é o mesmo, não vai ser outro corpo, não. Ressurreição, olha que interessante. Se você for ver mesmo, a palavra, for ver, estudar a palavra ressurreição, é vida para a mesma pessoa, é o mesmo corpo. Entendeu? Ressurreição é você voltar ao seu próprio corpo, não é o outro corpo. Porque se fosse outro corpo, não seria ressurreição. Entende? Se fosse corpo, outro aí, que o senhor tivesse um corpo novo, o senhor fez um corpo novo lá. Então não é ressurreição. Não é verdade? Por exemplo, dá um exemplo bem conhecido nosso. Aí. João capítulo 11, como o senhor foi ressuscitar Lázaro. O Lázaro, irmão de Marta e Maria, né? Não o Lázaro de Lucas 16. Ele foi lá ressuscitar Lázaro. Lázaro já tinha morrido, já fazia 4 dias, ele estava o quê? Ele estava fedendo. Marta falou isso, quando o senhor falou, tirai a pedra. Não, senhor, ele fede. Ele estava fedendo, já fazia 4 dias que tinha morrido. Ele estava sofrendo decomposição. Ele estava sofrendo o corruptível, né? Ele estava se corrompendo. Então ele já estava morto, fedendo já. E cadê ele? Cadê o Lázaro? Ele, a pessoa dele. Ele estava no Hades, que é um outro assunto, né? Que bom a gente, uma hora com o tempinho, falar disso aí. Ele estava fora do corpo, ele saiu do corpo dele. A única coisa que muda, não. A única coisa que se separa no ser humano é o seu corpo. Eu estou aqui nesse corpo, ou eu não estou no corpo. Como? Pela morte. A pessoa só sai do corpo na morte. Então ela morre e ela sai do corpo. Ela não tá... Mas ela existe. Ela é a mesma pessoa. Não é outra pessoa, ela é a mesma pessoa. Então Lázaro estava o quê? Ele estava no Hades.
ou melhor dizendo, né, em Hades. Né? Não tem essa palavra, não é no, é em, porque é um estado. Embora ele está num lugar, lógico que se ele é uma pessoa, ele tem, ainda que esteja fora do corpo, ele é uma pessoa, ele tem que estar num lugar, né? Então, quando o Senhor Jesus chegou lá, é interessante, né, que o Senhor não entrou lá na sepultura. E a sepultura lá não é que nem a nossa aqui, que cavou o caixão, põe o caixão lá no chão, né, na terra, cobre, tampa e põe uma lápide em cima. Não é isso. Lá, no tempo do Senhor, os túmulos, eles eram feitos na pedra e muitos eram colocados lá, né, nesse lugar. Que muitos mortos eram colocados num túmulo, por exemplo, uma rocha, podia colocar várias pessoas lá, à medida que ia precisando, tendo lugar, colocava lá. Inclusive, o Senhor foi colocado no túmulo de José, que ele tinha feito para ele, né, para o Senhor, feito para si próprio, José de Arimateia. Ele fez um túmulo que ninguém tinha usado. Ele colocou o Senhor lá. E nós vemos que, no caso, lá colocaram uma pedra em cima, na entrada. E, bom, mas eu sou do Lázaro, tá? Então estava fechado lá, uma pedra, fechando lá. O Senhor falou, tirai a pedra. Tiraram a pedra. E o Senhor não falou, Lázaro, eu tenho um corpo novo para te dar. Foi isso. Lázaro, vem para fora. O Senhor não entrou lá e o Senhor também não falou assim, ó, vem para fora. Ele não falou desse jeito. Ele falou, Lázaro, vem para fora. Porque se ele falasse, vem para fora, ia sair todo mundo que estava morto lá e ia sair. É pelo poder da palavra do Senhor. Porque o Senhor nós estamos falando de uma pessoa da divindade, nós estamos falando do Senhor. Então, ele fala, ele chama, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que outrora estava morto, e sai lá, sai vivo. Só que ele sai no mesmo corpo dele, isso que eu estou falando. Só que o mesmo corpo dele ali era um corpo ainda. Ele voltou à vida. Entendeu? Ele voltou à vida física. Entendeu? Então ele voltou onde ele parou, vamos dizer, morto, né, quando ele morreu, ele voltou ao que era. Nos 4 dias anteriores, só que ele era agora uma pessoa outra vez viva, reviveu. Essa ressurreição dele reviveu, melhor dizendo, né? Mas era ele mesmo, era o mesmo corpo. Então, estou usando isso como exemplo, que quando o Senhor vier, ele vai chamar os mortos à ressurreição, só que eles serão ressuscitados com corpos incorruptíveis. Porque no caso de Lázaro, ele morreu outra vez. Ele ressuscitou para morrer outra vez. Nós vemos isso no capítulo 12 de João. Acontece isso no capítulo 11, no capítulo 12 nós vemos que o estado que ele estava era passível de morte. Só que na ressurreição, nessa que nós estamos falando, os que morreram, os que sofreram corrupção, os seus próprios corpos não serão outros corpos, que vai ser ressurreição, só que serão ressurreição em glória. Né? E assim também nós, os vivos que estivermos, seremos arrebatados, seremos o quê? Transformado, esse corpo mortal vai ser transformado na imortalidade, né? Ser revestido, melhor dizendo, de imortalidade. Mas tudo é o mesmo corpo, não tem outro corpo. Porque nós fomos feitos por Deus, corpo, alma e espírito. O alma e o espírito é indivisível. A única coisa que foi divisível por causa do pecado foi o corpo, que é a morte, que é essa morte que nós estamos vendo, que existe também a morte espiritual, né, que aconteceu com o homem está desprovido de Deus. Mas, eu quero dizer, o homem em si só, qualquer um, ele é corpo, homem e espírito. O que divide ele é só o corpo. Ele morre, é o corpo que morre, não é ele, a pessoa não morre. Não existe a morte da pessoa. Se fosse morrer assim, então o homem não precisa nem ter lá o lago de fogo, se ele morre junto, então acabou tudo. Existe a aniquilação, como muitos
pregam aí, aniquilado, morreu, vai acabar tudo. Não é isso não, o homem é eterno. É um homem eterno. Ainda que ele morra, ele vai viver outra vez. Né? Porque o Senhor vai ressuscitar todos. No arrebatamento, não, né? No arrebatamento é só os salvos. Mas Deus vai ressuscitar todos os mortos. E todos vão voltar no seu corpo outra vez. Adão, por exemplo, né? Caim, Abel, cada um por sua colocação, sua ordem de coisa, todos eles vão voltar. Não vai ter um. Estou dizendo Adão porque ele foi o primeiro homem lá atrás, né? Ainda que ele demorou para morrer, morreu depois de muita gente, mas quero dizer, não importa quem morreu primeiro lá, no caso de Abel, né? Primeiro a morrer, que corpo que ele vai voltar é o corpo dele, não vai ser outro corpo, vai ser o corpo dele. Só que vai ser um corpo transformado, né? Um corpo revestido. Isso é maravilhoso. Então, é nesse sentido aí que Paulo fala, tá? A doutrina de Paulo, ele usa muito, né? Coríntios, nós lemos ali Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, todas as cartas dele fala muito dessa salvação, desse revestimento físico. Né? Paulo fala muito do físico, do salvo, né? Ele está falando do salvo. Né? E João, ele fala da transformação moral, porque a gente não basta só ser revestido do corpo, não é verdade? Não basta você somente, o problema se é somente o corpo, não é somente o corpo. É aqui, ó. Você sabe, apesar de você ser cristão, a irmã, quem importa quem seja, é cristão, você vê que essa cabecinha fraca que você tem, né, que é igual à minha, desculpa eu falar assim, que é igual à minha, é um monte de bobagem que passa na sua cabeça, né? Pensamentos horríveis, procedimentos horríveis, né? Tudo isso que acontece nesse corpo aqui, que você vê que, né, pensamento, coisa, você fala, meu Deus, mas vai acabar isso aí. Ó. O arrebatamento vai acabar fisicamente e moralmente. João fala moralmente. Paulo nos fala fisicamente. E João fala moralmente. Então vai ser maravilhoso, irmão. Nós chegaremos diante do Senhor, nós chegaremos perfeitos. Eu não sei o que é isso, tá? Eu não sei o que é isso. Mas a Escritura fala que nós seremos perfeitos, igual ao Senhor. Nós chegaremos lá igual ao Senhor. Não como Deus, mas digo fisicamente. E moralmente também, porque nós não teremos toda essa confusão do homem caído que ainda nós fazemos aqui em nós, vai acabar tudo isso aí. Então a ressurreição e o arrebatamento, a ressurreição é para quem está morto e o arrebatamento para quem está vivo. Todos acontecem no mesmo dia, na mesma hora. Estaremos perfeitos, sabe? Nós vamos ver o Senhor perfeitamente, sabe? Sem obstáculos nenhum, sabe? Nada, não vai ter uma faísca de incredulidade ou de dúvida ou qualquer coisa. Nós estamos perfeitos, nós vamos estar diante dele. Isso eu falei, eu não sei o que é. E tanto é que eu não sei o que é, que a Escritura não fala realmente como vai ser. Não nos fala, né, disso aí, porque é um estado, nós não tem comparação, né? Por isso que Paulo, falando para aproveitar o gancho aí, aqui é o nosso horário aqui. Né? Por isso que Paulo fala, lembra quando ele foi arrebatado ao terceiro céu? Isso é 2 Coríntios capítulo 12, né? Ele fala, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus não sabe, e ele foi arrebatado ao terceiro céu, onde o Senhor está. E ele foi para lá. O Paulo, que privilégio, ele foi arrebatado, ele conheceu Cristo em glória. Aquele Cristo que ele não conheceu aqui, não sei se ele não conheceu Jesus, né? Digo Jesus como uma pessoa, né? Não sei se ele conheceu o Senhor Jesus. Mas ele não tinha crido, ele não conhecia o Senhor. Ele foi conhecer pessoalmente o Senhor em glória. Olha que maravilhoso isso aí. Ele foi convertido lá na estrada de Damasco, mas ele não viu, ele ouviu o Senhor falar com ele. Ele não viu o Senhor. Ele viu uma luz forte.
mas ver o Senhor foi em glória. O Senhor arrebatou ele ao terceiro céu. E lá foi que ele recebeu, inclusive, o apostolado dele. Só. E quando ele fala que ele teve lá, ele fala que ele ouviu coisas que ao homem não é lícito falar. Ele não estava dizendo assim, olha, o que eu ouvi lá, eu não vou contar nada para ninguém, não, viu? É segredo. É isso? Não, não é isso. Ele está dizendo que é impossível falar. Não é verdade? É impossível. É impossível falar. Não que seja impossível de ser crido, não é isso. Não é impossível de ser crido. É impossível você explicar. Assim também é a alegria do cristão, né? Nós temos um gozo, uma alegria, que Pedro fala isso. Né? O gozo que nós temos de ter conhecido o Senhor, ele fala assim, a quem, não havendo visto, há mais. E crendo com uma alegria invisível e cheia de glória. É uma coisa invisível, que você não viu, mas você não precisou ver, você creu. E é algo que você não tem como falar. Não tem como falar. Né? É algo que é você indo ao Senhor mesmo, sabe? Por isso que salvação não se passa para ninguém. Salvação é você em Cristo. O que é que nós falamos, pecador? Vai a Cristo. É lá, é com Ele que você vai. Você tem que conhecer Ele. Não adianta eu posso falar como, né? Você tem, sim, falar do Senhor, mas salvação é pessoal. Salvação é o pecador e Cristo. Resultado, salvação. No nossa matemática, 2 mais 1, nossa matemática, 1 mais 1, 2. Salvação, sabe o que é? É Cristo e o pecador. Resultado, salvação. Então, você tem que ir a Cristo. Né? Isso que nós estamos falando, né, com alegria, né, no meu momento dessas coisas que o cristão tem. Se você não tem isso, você tem que ir a Cristo, porque não adianta, isso aí não passa para ninguém. Essas coisas não se passam. Não é verdade? Essas coisas não se passam, essas coisas você recebe. É por isso que eu citei lá na anterior aí, e Paulo fala, sabemos, o que sabemos? O cristão sabe, como? De revelação, ele sabe as coisas do Senhor. Conheço, ele fala, quando fala do Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu conheço aquele em quem tenho crido. O que é isso? É revelação, não é convicção de ficar encucando na cabeça. Não, é conhecimento de revelação. Então, essa palavra aí do físico, que não voltando a falar outra vez, que o irmão tinha falado, é o nosso próprio corpo, né? Serão os vivos, arrebatados, e os mortos, salvos, todos estão falando de salvos, serão ressuscitados. Isso no dia do arrebatamento, no dia que Cristo virá para nos buscar. E depois haverá ainda a ressurreição daqueles que não são salvos. Né? Isso já é outro assunto. Mas então é isso aí. Então nós temos mais versículos, tá? Nós não lemos primeiro a Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, quem tiver um tempo, depois leia. Ele fala justamente isso aí. Ele fala, inclusive, das classes de pessoas que estão contidas nesse contexto. Ele fala lá, tá? Fala dos mortos do Velho Testamento, dos mortos da igreja e dos vivos também. Então, quem tiver um tempinho de ler Tessalonicenses, dá uma lida lá.